Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora uma edição especial do Hora News com as últimas notícias sobre o combate ao coronavírus no Brasil e no mundo. A gente começa falando de Manaus, uma das cidades com o maior índice de mortalidade no Brasil, 42 óbitos para cada 100 mil habitantes. Mas uma comunidade que vive em casas flutuantes ainda resiste em meio à pandemia. O Rio Negro tem protegido as cerca de 400 famílias de ribeirinhos e até agora nenhum caso da doença foi registrado por lá. Nossa equipe foi até o coração da Amazônia conhecer como está a rotina desses brasileiros. O coronavírus pode ultrapassar rápido as fronteiras de Manaus. Por isso, seguimos em direção à zona rural da cidade. A gente veio até aqui para conhecer de perto e levar até você a realidade. O que o novo coronavírus tem causado na vida das pessoas que vivem aqui. De que forma a vida delas tem sido afetada. Nós estamos em um porto de passageiros da cidade. E daqui seguiremos pelo Rio Negro até a comunidade ribeirinha Nossa Senhora do Livramento. Local onde não há casos confirmados do novo coronavírus. Imagine só você, apenas 9 quilômetros separam o caos de Manaus da tranquilidade da comunidade. A paisagem atrai nossos olhos. Por alguns segundos, quase nos esquecemos que enfrentamos uma pandemia. Mas as máscaras vistas em todos os cantos do Brasil chegaram também ao coração da Amazônia. Lembrando que o coronavírus anda à espreita por aqui. Pelo caminho, entendemos por que os casos ainda não chegaram na comunidade. As casas distantes criam um isolamento natural entre os moradores. De longe, avistamos uma idosa e decidimos nos aproximar. Licença. Dona Maria do Carmo é aposentada, tem 81 anos. Ela morava em Manaus e estava a passeio na comunidade, quando os casos da Covid-19 começaram. Eu vim pra cá e apareceu essa doença, eles não deixaram mais eu ir pra lá. E a senhora tem que ficar isolada aqui agora? É, diz que é melhor, né? Não tem saído, né? Não. A idosa sente muita saudade dos 8 filhos e dos 6 netos. Talvez a falta da família aperte ainda mais, já que o Ministério Público quer estabelecer o lockdown na capital. É aquele isolamento mais rígido, em que só é possível sair para casos extremamente essenciais. A gente está chegando aqui no posto de saúde da comunidade. Tem algumas pessoas trabalhando aqui. Olá! Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Qual é o seu nome? Luciana. Luciana, você trabalha aqui no posto? Sim. Qual a sua função? Enfermeira. São 2 médicos e 2 enfermeiros se revezando nos atendimentos. A equipe vem todos os dias de Manaus e por isso as medidas para a proteção são rígidas. O barco também é higienizado? Barco, tudo higienizado, que é o barco que nos traz de lá, é da própria prefeitura, então todo o ritual de higienização é realizado nele sim. Até agora nenhum morador apresentou sintomas da doença. Mas a enfermeira alerta que muita gente tem se descuidado. Eles não estão assim, acreditando, enfim, eles não... Uns vão passeio em Manaus e voltam de Manaus para cá e não estão muito assustados, não. Não demora muito para encontrarmos exemplos disso. Tudo bem? Tudo. Vocês moram aqui na região? Sim, na última comunidade. Não estão usando máscaras, né? Não, senhora, temos nós e Jesus. Não tem medo? Não, de ter medo a gente tem, mas só que a gente não tá encostando com ninguém. Já a comunidade indígena tem se preocupado mais. Formamos um grupo e fizemos máscara para distribuir com o Para povo. distribuir para o pessoal. Sim. Mesmo sem condições, né, mas com o coração humano, nós fizemos bastante máscara, acho que mais de 500 máscaras para distribuir com o nosso povo.
Esse grupo vive da venda de artesanatos. Mas sem turistas, falta dinheiro para despesas essenciais, como alimentação. De vez em quando aparece alguém que vem conhecido, traz uma cesta básica, né? Mas isso é uma vez ou outra, ninguém come por mês, a gente come todo dia. A falta de turistas impacta não só os índios, mas toda a comunidade. A região, que era muito procurada por brasileiros e estrangeiros, está parada. Restaurantes e pousadas fecharam as portas. Mas a gente fechou assim que Manaus teve os primeiros casos, a gente resolveu fechar para nossa segurança e para a segurança da população ribeirinha, que a gente mora numa comunidade ribeirinha, a gente tem muitos idosos também, enfim, a gente preferiu preservá-los. Todos os funcionários foram demitidos. O último dinheiro que a gente tinha, a gente gastou com os funcionários para eles conseguirem se manter esse tempo e depois pedirem o auxílio deles. Seguimos a nossa jornada pelo Rio. Nossa última parada é em uma das casas mais isoladas da comunidade. Dona Olga tem 72 anos e há 14 vive nesse isolamento voluntário. Nesse período de pandemia, então é um local seguro para a senhora estar, né? Na verdade, eu já vivo em quarentena, né? Há muito tempo. Que nem o povo suíço. Tem que distribuir a população, né? A população não pode ficar concentrada em grandes centros, né? Carioca foi parar no coração da Amazônia para trabalhar e nunca mais quis sair daqui. Tudo que eu vivo é modelo indígena, filosofia indígena, entendeu? Eu deixei tudo que eu tinha para viver nessa simplicidade, que para mim é um luxo. Luxo que nesse momento de pandemia a mantém em segurança, bem longe dos casos que se multiplicam na capital. Do coronavírus, ela só tem ouvido notícias pelo rádio. Eu acordo 4 horas da manhã, então a minha sintonia, eu vou em todas as rádios, sei de tudo que está acontecendo. Faz parte do grupo de risco por ser idosa e ainda é fumante, mas diz não estar preocupada. Aqui não dá para você ter medo, não. Enquanto o coronavírus não chega, cuida bem da imunidade, com consumo de produtos naturais como suco de maracujá, batido na manivela. É um ótimo exercício. Tenta se cuidar ao máximo porque sabe que se o coronavírus chegar, a ajuda demora. Não tem como pedir socorro, entendeu? Por hora, o isolamento garante segurança. E com sorte, cenas como essa. Um boto cor-de-rosa que fez uma visita. Um sinal de que a vida sempre prevalece, ainda mais com uma boa dose de otimismo. Não vou me abalar por falta de coragem para ajudar as pessoas. Agora a gente tem que ajudar a salvar. Essa é a nossa missão. Belíssima reportagem. Todo mundo conhece uma pessoa que não consegue ficar fora de um relacionamento. Mas você sabia que isso é um traço da personalidade? O problema é que agora, em período de isolamento social, isso pode gerar quadros preocupantes de ansiedade e depressão. Anitta está acostumada a viver rodeada de pessoas. E já provou que não consegue ficar sozinha de jeito algum. No período de quarentena, terminou o relacionamento com o Gabriel Davi e agora tem aparecido em posts nas redes sociais com o modelo e apresentador Gui Araújo. O que é isso? Carregando essa barra que é gostar de você. Quem também parece ter mudado o status de relacionamento durante a quarentena é a atriz Antônia Moraes, filha de Glória Pires. Apesar de ainda não admitir o namoro, Antônia tem postado fotos nos mesmos lugares que o ator Paulo Dalagnoli. Exemplos que contrariam as recomendações de distanciamento social. O psiquiatra Isaac Efraim explica que, para algumas pessoas, ficar sem um parceiro é muito difícil. O incremento da ansiedade, de estados depressivos, a piora dos medos interiores muito acentuada é fundamental por conta dessa repressão obrigatória. Só dentro de casa, mesmo antes do período oficial de quarentena. O trabalho de modelo e atriz quase todo suspenso. Além disso, a Denise, que namora há 2 anos, está
Há mais ou menos 2 meses longe do namorado, Denise. Como é que tá sendo? Exatamente. Olha, eu acho que como para todo mundo a internet tem sido a nossa salvação, né, hoje em dia. Mas difícil, tem saudade? Sim, é complicado, assim, porque é um momento em que a gente fisicamente não pode estar perto das pessoas que a gente gosta, mas de certa forma a gente acaba se unindo, né, e apoiando um outro no trabalho, na distância, na saudade. Denise sofre de bronquite e ainda tem contato com a mãe, que é do grupo de risco. Por isso, optou por não encontrar o namorado, que continua viajando a trabalho nesse período. E a gente sabe que o aeroporto é um lugar de alto índice de contágio, o que facilitaria, de repente, eu me expor ao risco do vírus. Para quem consegue ir levando o namoro à distância, como a Denise, o contato virtual é uma maneira de matar as saudades. Se cuida, por favor, para a gente logo em breve a gente tá juntinho. Tá bom, fechado. E qualquer atividade que distrai a cabeça é arma contra a solidão. Na verdade, a atividade em si é o menos importante. O importante é essa dedicação individual ao aprendizado. Em várias cidades do Brasil, o uso de máscara se tornou obrigatório. Esse é o caso de Belo Horizonte. Mesmo assim, muita gente insiste em não tomar as devidas precauções. Passageiros na fila, mantendo o distanciamento e utilizando máscara. De uma forma geral, esse foi o cenário que encontramos na estação Pampulha, em Belo Horizonte. A população parece estar mais consciente da importância do uso da proteção. Tem que usar máscara, né? Tem que evitar. A maioria pensa assim, mas há também quem ignore as recomendações. Deixa eu falar com você um minutinho, você está sem máscara? Não vai utilizar máscara no ônibus? Não está com essa preocupação? Este homem ficou na fila sem a proteção e assim mesmo embarcou. Cadê a máscara? Ele está dizendo que vai comprar a máscara ainda. Dá um certo receio, não dá? Com certeza. Dá vontade de falar com a pessoa? Sai de perto de mim. Outras pessoas parecem não se atentar para a forma correta do uso da máscara. Este homem ficou um bom tempo com o nariz para fora. Já esta moça estava com a máscara no pescoço. Eu acabei de tirar porque eu estava comendo. E aí esqueceu de voltar. As pessoas não estão levando isso a sério. Então elas não acreditam. Mesmo quando elas usam as máscaras, elas tiram dentro do ônibus. Segundo o presidente da Associação dos Usuários do Transporte Público de BH e região, essa fiscalização não pode ser responsabilidade do motorista, que já está atarefado demais. É impossível, ele não tem o poder, ele não tem os mecanismos, ele já cobra a passagem, ele já faz dupla função, ele tem que garantir o trânsito, a segurança do veículo, abrir a porta, fechar a porta. O distanciamento dentro dos coletivos também é uma ação importante para evitar a contaminação pela Covid-19. A situação em Belo Horizonte preocupa Clério, que cobra ações mais efetivas. Dentro dos ônibus não tem nenhum isolamento, não tem nenhum tipo de segurança, as filas estão enormes, está como se fosse um dia normal. Pois é, e os trabalhadores da reciclagem estão preocupados com o descarte irregular de máscaras de prevenção ao coronavírus. Isso porque muitas delas estão sendo jogadas e contaminadas com material reciclável. Em Porto Alegre, 60 toneladas de lixo, como papelão, plástico e metais, são entregues todos os dias nos galpões de reciclagem. Isso sem contar com as outras 260 toneladas de lixos reutilizáveis, que são descartados incorretamente pela população e vão direto para o aterro sanitário, onde apenas o lixo orgânico deveria ser encaminhado. Só que por causa da pandemia e das orientações para se utilizar máscaras, muitas pessoas estão descartando o equipamento de proteção de maneira errada. Esse lixo acaba se misturando com outros e chegando aqui nos galpões de reciclagem. Só neste local, em um dia de trabalho, 400 máscaras foram encontradas. A Pamela é a coordenadora do galpão e relata que agora esperam cerca de uma semana para começar a mexer no lixo. Isso porque, segundo especialistas, o novo coronavírus consegue sobreviver até 72 horas em superfícies. A maioria aqui tem família, tem filhos e a gente tem medo que alguém se contamine e acabe passando para os seus filhos.
Para esta enfermeira, supervisora do controle de infecção de um hospital aqui de Porto Alegre, o descarte de máscaras pode ser mais simples do que parece. As máscaras, tanto as máscaras descartáveis quanto as máscaras de pano, elas têm que ser descartadas em um lixo orgânico, que não podem ser num lixo reciclável. Até porque o destino final é diferente, né? Então a gente precisa garantir que essas máscaras não chegam em outras pessoas e que elas possam vir a pegar, enfim, se contaminar através dessas máscaras. Um túnel inflável tem chamado a atenção dos moradores em Birigui. Ele fica na porta do hospital e tem a finalidade de desinfectar as pessoas. O túnel de desinfecção é inédito na região de Araçatuba e foi em Birigui que uma empresa da cidade decidiu instalar em frente ao pronto-socorro municipal. Em uma reunião na prefeitura, os responsáveis conseguiram a autorização e fizeram a instalação de graça. Todos que entram e saem da unidade devem passar pelo túnel. Como nós já tínhamos essa tecnologia, sabendo que é usado hoje em desinfecções de ônibus, de avião, nós catamos a tecnologia e adaptamos ao nosso momento para combater o Covid-19. Birigui já registrou 23 casos positivos de coronavírus. O túnel de desinfecção utiliza ozônio misturado com água e não faz mal à saúde. Pesquisas mostram que o equipamento pode ter até 99% de eficácia. É uma alta concentração de ozônio na água. Então, essa alta concentração de ozônio, ela é até 100 vezes mais eficiente do que o cloro, do que o hipoclorito de sódio. E com isso daí ele mata qualquer tipo de bactérias. Antes de entrar no túnel de desinfecção, é importante que a pessoa mantenha uma distância de pelo menos 2 metros da outra. A partir de então, ela pode entrar nesse túnel. Automaticamente, os sensores são ativados. E é importante que a pessoa coloque a palma da mão nesse biquinho e fique pelo menos 15 segundos até sair totalmente. Com a instalação no pronto-socorro, a empresa agora quer oferecer os serviços para outros locais com grande aglomeração, como supermercados. Muita gente tem aproveitado o isolamento social para colocar a casa em ordem. Segundo os especialistas, uma vida organizada começa por um guarda-roupa bem arrumado. Nossa reportagem dá algumas dicas. Carla mudou de casa antes da pandemia e ainda estava tentando organizar o imóvel novo. Perdia tempo e gastava energia na busca por uma simples peça de roupa. O isolamento social caiu como uma luva para colocar tudo no lugar. Foi um momento que eu pude rever todos os objetos que eu tinha, todos os documentos, jogar fora aqueles que não tinham mais utilidade. Tem muita gente aproveitando o tempo em casa para dar aquela organizada no guarda-roupa. E ter tudo no devido lugar traz mais praticidade para a vida. E se você está pensando em arrumar o seu, o primeiro passo é descartar o que já está sem uso. A dica é da especialista. Ana Maria explica que primeiro é preciso tirar tudo do armário e fazer uma avaliação daquilo que você usa mais. Às vezes você tem roupas muito boas, que hoje em dia tem muito a questão do bazar, né? Desapeguei, está muito na moda, então você acaba arrecadando um dinheiro também com essas peças que você não quer mais. Depois, separar calças, blusas, vestidos e peças íntimas, por exemplo, e guardar. No caso das blusas, fazer uma sequência que começa com camiseta, manga curta até a manga longa. Veja o exemplo desse armário. Tem 3 portas. Na primeira, blusa, depois calças e vestidos longos. Como cada casa é uma, é preciso encontrar soluções criativas e eficientes para facilitar o dia a dia. Se seu espaço para pendurar ele é pequeno e você tem mais prateleiras, você pode dobrar as calças, usar às vezes até um organizador nessa prateleira para você poder ter a sequência bonitinha. E se for pendurar, dá preferência a cabide infantil, porque aí a calça ela cabe certinho no cabide infantil. Em Mato Grosso do Sul, caminhoneiros que não pararam de trabalhar nem mesmo durante a pandemia recebem na beira da estrada um apoio especial para seguir viagem. A ação acontece também em rodovias do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.
Há dias, eles estão fora de casa. Percorrem grande parte do país para garantir que a cadeia nacional de abastecimento continue girando. Nesta semana, caminhoneiros que passam pela BR-163 em Mato Grosso do Sul não seguem viagem sem antes receber um kit de higiene pessoal e alimentação. Apoio oferecido pela concessionária que administra a rodovia. Um alento ao caminhoneiro que faz o transporte das mercadorias justamente para o país não parar. Então é uma ação de extrema relevância para que o caminhoneiro se sinta acolhido na rodovia. A Daíra é do sul do país e vem à região centro-oeste praticamente toda a semana. Está no trecho há mais de 11 anos, só que agora o coração anda mais apertado. Todos nós devemos se proteger, né? Mas enfim, todos nós saímos preocupados, né? Com a família, com como é que nós vamos voltar para casa. Mas com precaução, acho que vai funcionar. Só aqui em Mato Grosso do Sul, cerca de 30 mil kits serão distribuídos aos caminhoneiros que passarem pela BR-163. Um apoio importante a uma categoria que não pode parar, nem mesmo em época de pandemia. Além da higienização para evitar a contaminação e um lanchinho de fim de tarde, o caminhoneiro anda recebendo outro carinho especial. São cartinhas escritas à mão por crianças e adolescentes que seguem em casa nesta quarentena. Eu e minha família rezamos todos os dias para que chegam no seu destino com segurança. Abraços, meu amigo. Ele fica sensibilizado com isso também, né? Além de Mato Grosso do Sul, a ação se estende por rodovias do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, com a entrega de 100 mil kits para caminhoneiros que levam as riquezas do país aos 4 cantos do Brasil. Isso aí tá no sangue, né? A gente faz o que gosta, né? O isolamento social tem afetado a saúde mental de muitas pessoas. Para ajudar nesses casos, profissionais de saúde estão oferecendo consultas por meio de uma plataforma online. Ruas vazias, comércio fechado, crise econômica, desemprego. Problemas reais de uma população que precisa se manter em isolamento social por causa da ameaça do coronavírus. Medo, angústia, ansiedade, crise de pânico e até depressão. Cada um reage de um jeito a essas mudanças repentinas que a sociedade está vivendo. E muita gente precisa de apoio profissional nesse momento. A gente vive uma situação sem precedente e sem previsão, né? Nunca existiu igual, né, nas configurações que a gente tem hoje de sociedade, e a gente não sabe como vai ser, né? Isso gera um grau de ansiedade muito grande. Foi pensando nisso que este psicólogo criou uma plataforma digital chamada Escuta Aqui. Nela, profissionais oferecem terapia para quem não pode pagar. Fazer uma dinâmica de um negócio de empreendedorismo social que trouxesse um impacto que autossustentasse aí, enquanto uma pessoa paga uma consulta, outra consulta é doada. Luciana participa do projeto. Saber que as consultas que ela paga ajudam outras pessoas a receberem atendimento voluntário é gratificante. Da mesma forma que a terapia, para mim, foi primordial para melhorar diversas áreas da minha vida, amorosa, profissional, a plataforma ela veio para me ajudar num momento muito difícil. E eu acho que esses profissionais têm muito a contribuir com as pessoas. Todo mundo deveria ter o direito de fazer terapia. A Rosilene também decidiu ajudar. Idealizadora do projeto Roma Amor, que existe desde 2016, ela e outros profissionais têm dedicado parte do tempo para consultorias e terapias gratuitas. Uma andorinha sozinha não faz verão. Então, assim, se nós unirmos forças, a gente consegue fazer um trabalho fantástico. Pois é, parabéns por essa bela iniciativa. Mais de 15 mil litros de álcool etílico apreendidos de uma fábrica clandestina serão destinados a unidades de saúde e à população. O material apreendido está em um laboratório para ser transformado em álcool em gel e líquido. Na luta contra o coronavírus, até a quadra do Instituto Federal do Rio de Janeiro virou um laboratório improvisado. Uma quantidade muito grande, né? Então a gente são bombonas de 250 litros e até tonéis de 1.000 litros. É aqui que parte dos 15 mil litros de álcool etílico são transformados em álcool 70%, substância indispensável durante esta pandemia. Neste laboratório, são produzidos 2 tipos de álcool 70. O glicerinado
e o não glicerinado. O glicerinado ele é indicado para passar na superfície da pele mesmo. O não glicerinado é para qualquer superfície. Já o álcool em gel é produzido neste laboratório. As substâncias são individualmente misturadas. O processo é rápido, dura menos de 10 minutos e pronto. A gente vai deixar agitando assim uns 5 minutos e já vai ter o gel pronto para o invase. Para transferir para os frascos, né, para depois colocar um rótulo e distribuir. Depois, tanto o álcool em gel quanto na forma líquida vem para este outro laboratório, onde é averiguado se há alguma impureza e se a substância já pode ser consumida. Aqui a gente pode ver que tem um sinal forte, intenso, que é o próprio etanol, que é a matéria-prima. E tem alguns sinais mais fracos, que são as outras substâncias que compõem a amostra. O álcool que chegou no Instituto Federal do Rio e que vai ajudar boa parte da população e dos servidores é fruto de uma grande apreensão da Polícia Civil. No mês passado, policiais da Delegacia de Nilópolis, na Baixada, descobriram uma fábrica clandestina de álcool. Além dos 15 mil litros de álcool etílico, a polícia apreendeu também mais de 10 mil potes de álcool em gel impróprios para o uso. O produto vai ser encaminhado ao Instituto Federal em breve. Muito gratificante receber um agradecimento dos professores, dos químicos, né, que foram ao local fazer a retirada junto com o Corpo de Bombeiros, e eles sentiam a felicidade deles em conseguir pegar todo esse material que poderia causar uma tragédia em algo benéfico e ser distribuído gratuitamente para quem efetivamente precisa. Uma frente fria atingiu boa parte do país e é preciso redobrar os cuidados com a saúde. Isso porque os leitos de hospitais costumam ficar mais cheios nessa época do ano. Uma situação preocupante, já que estamos no meio de uma pandemia. De repente, as temperaturas caíram. Chegaram a 9 graus em Porto Alegre. E foi preciso tirar até os casacos mais pesados do armário. Frio que acende um alerta para a saúde. E não é só o novo coronavírus que preocupa. De acordo com especialistas, é justamente nessa época do ano, quando as temperaturas caem, que outros vírus respiratórios entram em circulação mais fortes e duradouros. As pessoas também tendem a ficar mais gripadas ou resfriadas, porque a imunidade cai com o frio. Por isso, os cuidados também precisam aumentar. E um deles é muito simples: manter os ambientes bem arejados, as janelas bem abertas, porque isso ajuda a renovar o ar. Principalmente em ambientes onde há várias pessoas, como os ônibus. Especialmente agora, durante a pandemia, claro, a gente vai ter que ter o cuidado do uso das máscaras, do distanciamento, né? Mas a circulação de ar, né, a ventilação do local, sem dúvida alguma, é um dos fatores muito importantes, né? Mas não para por aí. Vamos então às dicas. O distanciamento entre as pessoas, né, manter essa distância de 1,5 metro, pelo menos, para conversas, para aproximações, evitar os ambientes de grande aglomeração. Se hidratar bastante também, né? Porque a mucosa, como a gente está numa época de tempo frio e seco, as mucosas tendem a se ressecar, né? Seguir as orientações à risca é fundamental. Mesmo sem coronavírus, nesta época do ano, as emergências já costumam superlotar. São pacientes que precisam de leitos de UTI por causa de outros vírus respiratórios. A gente não pode, de modo algum, esquecer, né, da grande variedade de vírus que já existem e vão continuar existindo, né, independentemente da presença ou não do coronavírus. Você vai ver agora a história de atletas que deram um jeito de continuar a praticar exercício físico em casa. Mas não são exercícios de rotina, não. Um deles, o seu Antônio, deu mais de 700 voltas e correu uma maratona completa dentro de casa. Paulo André e toda a equipe dos 4x100 estariam às vésperas da competição mais importante de suas vidas, o sonho olímpico que teve de ser adiado. É claro que a gente fica chateado, a gente se preparou bastante para esse ano, mas foi tudo por uma boa causa. Agora o momento é de vencer esse vírus. O maratonista Daniel Chaves também teve que replanejar a vida e o grande objetivo, que era a Olimpíada de Tóquio. Dia do anúncio
do adiamento olímpico. Como é que foi para você? Rolou aquilo bem na minha vez? Quando cancelou realmente os Jogos Olímpicos, para mim foi aquele balde de água fria. Principalmente por tudo que eu fiz até aqui, né? Principalmente nesses últimos 4, 5 meses que eu venho me dedicando ao máximo. Eu realmente estava na melhor forma da minha carreira esportiva. Daniel conquistou o índice olímpico no ano passado e atualmente estava na Europa se preparando para os Jogos, vivendo em Madrid, na Espanha, um dos maiores epicentros do coronavírus. Eu estava na Europa e precisei voltar para o Brasil e eu tinha meio que dado uma pausa na minha vida no Brasil. Meu apartamento eu tinha entregado, porque eu pretendia voltar para o Brasil só depois dos Jogos Olímpicos, né? Dentro de casa, esperando a hora de voltar, o maratonista aproveitou para lançar um desafio. O desafio é você correr 1 quilômetro dentro de casa, mas só vale dentro de casa, não vale ao redor. Tem que ser dentro de casa para dar opção para todo mundo, para quem mora em apartamento também. Desafio aceito pelos atletas do dia a dia, amadores que começaram a se arriscar nos corredores, cômodos e quintais. Gente como o Antônio de Souza, o seu Toninho, de 58 anos e muita disposição. Antes da quarentena, eu praticava esporte todos os dias. Totalmente ativo, tanto que o desafio de 1 quilômetro para o seu Toninho era pouco. E aí eu afastei uma mesa, eu encostei o carro na parede, lá na garagem, né? E aí eu senti que eu fiquei com espaço livre. Aí no outro dia eu falei, vou dar uma corridinha de 5 km. Aí eu corri 5 km. Aí eu vi que era possível correr no quintal. Aí no outro dia eu corri 10 km, né? Aí parti para meia maratona e completei a meia maratona. Foi aí que ele teve a maluca ideia de... Eu vou fazer uma maratona aqui no quintal e vou divulgar isso para meus amigos, para meus familiares, né? Para o pessoal do grupo, que é possível, né? Imaginou, fez e registrou. Eu dei 704 voltas para completar os 42 quilômetros. O tempo eu consegui fazer em 3 horas, 47 minutos e 55 segundos. Além do seu Toninho, que correu uma maratona rústica dentro de casa, no próprio quintal, um outro maratonista também enfrentou os 42 quilômetros, só que dessa vez na sala de casa. O Gustavo Maia é um influenciador digital no meio da corrida de rua. Ele já tem 80 maratonas concluídas. E aí, em tempos de pandemia, pensou, por que não incentivar as pessoas a praticar exercício mesmo confinado? E olha, na esteira, na sala de casa, ele não esteve sozinho em momento nenhum. Eu surfei na história das lives, né? Porque tá todo mundo fazendo live. Falei, bom, então vou aproveitar, vamos transmitir ao vivo uma maratona, né? Teve mais de 8 mil pessoas participando da live, então pra gente desse mundo é um número significativo de pessoas ali. Além da interação virtual, Gustavo correu a maratona de número 81, cercado das pessoas que mais ama. Os 3 filhos, a esposa e no fim ainda ganhou a mais especial das medalhas. Quando eu falei pra minha filha que eu ia correr a maratona na esteira, ela falou, então eu vou fazer uma medalha pra você. Ela cortou uma cartolina, um papelão, ela fez uma arte, né, manualmente. E vai ser certamente a medalha mais especial que eu já tive. Carinho e exercícios para manter os sonhos e objetivos quando a quarentena acabar. Os profissionais vão em busca do sonho olímpico no Japão, agora em 2021. O Gustavo quer completar mais 9 maratonas ainda esse ano para chegar na número 90. E o seu Toninho quer fazer aniversário em novembro e comemorar de um jeito tão curioso quanto a maratona caseira. Ele corre todo ano o aniversário dele, a quantidade de quilômetros. Esse ano o senhor vai fazer 59, ô seu Toninho? 59 anos. Peço a Deus que não tenha mais a quarentena, que já estejamos livres desse isolamento social, para mim poder correr os 59 quilômetros na rua. Mas caso, espero que não, nós ainda estejamos no isolamento social, os 59 quilômetros vai ser corrido aqui no quintal de casa. Olha que promessa é dívida, hein? A flexibilização das relações de trabalho durante a pandemia permitiu novos acordos entre patrões e empregados. Só que é preciso ter atenção para que não haja abuso por parte do empregador, em especial no caso do trabalhador doméstico.
Há 2 anos, a Jaqueline mora no local de trabalho, nos fundos da casa da patroa. A decisão foi tomada por conta da relação de proximidade entre elas e por conta da violência no bairro onde Jaqueline morava. Antes da pandemia, o expediente era dividido entre a casa da patroa e uma casa vizinha. Agora ela teve que optar em qual das casas preferia trabalhar para evitar circulação desnecessária. Eu trabalhava aqui, aí uma hora eu ia ali para outra casa do vô mais da avó e ficava lá até às 5, cuidando deles dois, que a filha dele saía para resolver as coisas, eu ficava para ajudar ela. Aí como o vô morreu, fez 1 mês, no tempo que começou, aí eu não fui mais. Aí estou só aqui dentro de casa. A flexibilização das leis trabalhistas durante a pandemia permite que trabalhadores e empregadores façam acordos individuais. No caso de trabalhadores domésticos que dormem no serviço, os direitos trabalhistas permanecem os mesmos de qualquer outro trabalhador formal. E é importante que eles fiquem atentos para evitar possíveis excessos dos patrões. Dormir no trabalho pode. Agora, é dormir mesmo ou está trabalhando? Por exemplo, dormir de lado de uma criança como babá ou dormir de lado de um idoso como cuidador de idoso, pode ser necessário acordar de madrugada, pode ser necessário acordar de noite. Então, isso aí é trabalho, isso aí vai gerar horas extras. E ainda tem um agravante, se for depois das 10 da noite, vai gerar adicional noturno. Apesar da proximidade, a Roberta e a Jaqueline mantêm uma relação de trabalho bem definida, com horários delimitados. A rotina continua a mesma, porque ela só trabalha aqui só no período da manhã. Meio-dia, vai para casa dela. Termina o serviço dela no horário de meio-dia mesmo. E aí vai cuidar das coisas dela, já que ela não pode ir para onde ela ia antes, né? As mudanças durante a pandemia permitem também que sejam negociadas a jornada de trabalho, a suspensão de contrato e a redução salarial. Depois de quase 30 dias de internação por Covid-19, uma brasileira que mora no Chile venceu a doença. Ela agora tenta voltar à vida normal. Mas será que é possível ter uma vida normal após passar pela UTI? Foram quase 30 dias no hospital, 16 deles na UTI em estado grave. Jaqueline é de Belo Horizonte e mora em Valdívia, no sul do Chile. Ela tem 52 anos, é hipertensa e teve Covid-19. Os sintomas começaram em março. Depois de tanto tempo, uma vitória, a recuperação, celebrada pela família e pela equipe do hospital. Médicos e enfermeiros orgulhosos da paciente que enfrentou momentos difíceis. Eu tive momentos assim de muito mal. Em poucos dias o meu pulmão ficou todo tomado. Jaqueline já voltou para casa e está com a família no Chile. Ela ainda se recupera, mas diz que o pior já passou. Agora é hora de fazer planos para o futuro. Eu estava muito tranquila, eu não tive medo em nenhum momento. Eu tenho muita fé, sabe? Então, assim, eu me entreguei. Este infectologista explica como é a recuperação de pacientes com Covid-19 que precisaram ser internados. Ele faz um alerta à população. É preciso manter os cuidados para evitar ao máximo uma internação. Quanto mais tempo levar para que cada um, se for infectado, pode ser que já exista algum tipo de tratamento no correr do tempo. Não sabemos quanto tempo, quanto mais lento ficar, melhor. Um menino de 11 anos usou o tempo livre na quarentena para criar um jogo. O objetivo da brincadeira é chamar a atenção para os cuidados que devemos ter por causa do novo coronavírus. Vitor tem 11 anos e desenvolveu um jogo para computador. Combate ao Covid-19 traz a aventura virtual do personagem que tem a missão de ensinar como podemos enfrentar esse inimigo, com inspiração na família. Todo mundo tem que estar junto para poder, né? Eu também tenho o exemplo dos meus avós, da minha bisa de 93 anos, que a gente não deixa ele sair. O game do Vitor foi vencedor de uma competição nacional chamada Todos contra o Coronavírus, com mais de 200 participantes com idade entre 9 e 17 anos. A votação foi aberta em uma rede social para todo o Brasil. Vitor, que faz cursos de programação, desenvolveu tudo online, justamente por causa da pandemia do novo coronavírus. Muitos países de primeiro mundo estão mudando suas leis para que a ciência da computação seja inserida na grade curricular das escolas. Recentemente, no Brasil, a Base Comum Nacional Curricular reconheceu a cultura digital como uma competência que deve ser dominada. Este professor de programação destaca que poderá ser algo básico para a futura geração de estudantes. A gente sempre procura dar exercícios divertidos, mas também que ensinam muito.
Então, tipo, sempre tem esse balanço entre o divertimento e o ensino, né? Todo mundo aprende um pouquinho de inglês, nem que for o básico, acho que vão ter que fazer com a programação também. A crise mundial causada pela pandemia do novo coronavírus deixou em apuros jogadores e treinadores brasileiros que trabalham no exterior. Desde que os campeonatos locais foram suspensos, eles passaram quase um mês de angústia até conseguirem voltar para o Brasil. Voltar para casa virou missão quase impossível para André Gaspar, técnico do Al Hazem da Arábia Saudita. Tivemos aí momentos difíceis lá na Arábia, né, quando fechou o país. Com as fronteiras fechadas e os voos comerciais cancelados, o único jeito de retornar ao Brasil foi pedir apoio à embaixada. Nós tivemos aí a ideia em 3 treinadores, né? Eu, Fábio Carilli e o Zaluar. E a gente trabalhou bastante em cima disso para conseguir esse voo de repatriação. A espera ao todo foi de quase um mês. O campeonato local foi suspenso em março, mas só no final de abril, jogadores e treinadores conseguiram alugar um avião de uma companhia africana para buscar mais de 100 cidadãos brasileiros em solo árabe. E aí fizemos 4 escalas dentro da Arábia Saudita, porque a gente não queria deixar ninguém para trás, né? E após isso, descemos na Etiópia, também fez um pouso que era normal para poder abastecer, e aí chegamos ao Brasil depois aí de 25 horas praticamente de voo. A aventura ainda maior foi a do atacante Rafael Silva, ex-Vasco e Cruzeiro. Para fugir do surto de contaminação por coronavírus na Bolívia, onde atua, o Rafael e a família dele percorreram quase 2.000 quilômetros, né, Rafael? E só para adiantar, não foi de avião não, né? Verdade, foi uma aventura, né? Quase uma loucura aí para a gente poder voltar ao nosso país. Diante do cenário de quarentena total na Bolívia, Rafael Silva conseguiu, com o auxílio da Embaixada Brasileira, uma liberação especial para deixar o país. Com os aeroportos fechados, a solução foi alugar uma van. E aí eu contactei esse rapaz aí, me passaram o contato dele. Ele faz turismo, né, lá na Bolívia, e eu acabei falando com ele que estava pretendendo ir até a fronteira. E com essa permissão aí que a nossa embaixada conseguiu, eu pude ir até a fronteira de van. Na estrada, por diversas vezes, Rafael, a esposa e os 2 filhos do casal tiveram que parar em barreiras sanitárias. A cada 10 quilômetros, 5 quilômetros, tinha uma barricada policial e eles faziam a gente descer, né, fiscalizar tudo, desinfectar a van também, né, a gente passava naquela triagem ali deles. Então era muito desgastante isso, porque até a noite, né, a gente estava dormindo na van e tinha que fazer esse processo. Da capital La Paz até Corumbá, já na divisa com o Mato Grosso do Sul, foram 1.500 quilômetros. De lá, mais 500 quilômetros de carro até chegar a Campo Grande, de onde pegaram um avião rumo a São Paulo. Na verdade, a vinda para o Brasil traz para vocês um conforto ou uma segurança de fato maior? Tornei o Brasil para ficar mais próximo da minha mãe também, né? Que já é uma senhora de idade e ela estava sozinha, né? E aí a única solução foi eu vir para qualquer coisa poder ajudar ela, né? Depois de quase 2 dias de uma cansativa viagem para voltar ao Brasil, Rafael Silva agora aguarda um comunicado do Always Ready, clube que defende na Bolívia. Como é que você, Rafael, como jogador, se sentiria tendo que retornar aos jogos nesse momento? Assim, você estaria seguro para voltar? Há esse receio por parte dos jogadores de voltar ao futebol, voltar a essa rotina, mesmo com portões fechados? No meu ver, eu acho que eu teria um pouco de medo, né? Porque a gente teria que pegar voo, teria que transitar nos aeroportos, né? Então eu acho que esse seria o maior medo que eu teria nessa volta ao futebol. Já são quase 2 meses sem ver a bola rolar nos principais campeonatos mundo afora. A saudade do futebol é grande, mas a saúde é um bem ainda maior. A gente fica preocupado e dá uma saudade do futebol, mas paciência, né? A gente tem que se cuidar, que é a saúde em primeiro lugar. Um dos maiores paraísos de Pernambuco vive uma grave crise na economia. Em Porto de Galinhas, a taxa de ocupação dos hotéis era de 80% o ano todo. Agora as visitas despencaram e muitos hotéis já estão fechando as portas.
Quem olha a praia assim, deserta, nem imagina que antes da pandemia, cerca de 1 milhão de pessoas passavam por aqui por ano. Em 2020, nem de longe essa marca será alcançada. Porto de Galinhas, litoral sul de Pernambuco, a 60 quilômetros do Recife, recebe turistas do mundo inteiro. Hoje, as ruas do centro estão interditadas e as lojas do centro turístico fechadas. Falando em turista, encontramos uma francesa que há quase 2 meses tenta sair de Porto, mas não consegue. Normalmente tinha que ir até Belém, agora não sei mais, não sei se tenho que voltar para meu país, não sei o que fazer. Esta brasileira mora na Itália há 36 anos. Ela e o marido, que é italiano, sempre vêm ao Brasil para aproveitar o verão nordestino. Agora, ela não tem como voltar e está preocupada com a situação da família. Eu queria voltar, mas por problema da coronavírus, não tem condições de a gente voltar para a Itália. A saudade é muito grande dos filhos, dos netos, mas infelizmente a gente tem que ficar aqui em Recife porque não tem condições, não tem avião para voltar. Porto de Galinhas é conhecida também pelos hotéis e resorts luxuosos. Neste aqui, com 44 mil metros quadrados, as diárias variam de R$ 450 a R$ 700. 290 quartos estão sem hóspedes. Os funcionários que ainda trabalham no local aproveitam para fazer a manutenção dos equipamentos de lazer. Jardinagem, as piscinas, as áreas comuns estão todas limpas e aptas ao uso a qualquer momento. Colocamos algumas pessoas em suspensão temporária do contrato de trabalho através da regra do governo federal, suspensão total ou parcial, dependendo da função, e relocamos o quadro. Porto de Galinhas tem cerca de 230 pousadas e 18 hotéis. E desde o mês de março não há visitantes na praia. São cerca de 20 mil quartos que estão disponíveis e vazios. Segundo os empresários do setor, a taxa de ocupação média durante toda a temporada no ano é em torno de 80%. Hoje, tem empresário se desfazendo do próprio negócio e vendendo os estabelecimentos. A situação também é preocupante para quem trabalha no sistema hostel. Neste aqui, o gerente demitiu os funcionários e ele mesmo cuida da manutenção. Como o local funciona com quartos compartilhados, ele teme que a retomada pós-pandemia seja lenta. Vai ter que ter procedimentos diferentes, vai ter que diminuir a capacidade nesses quartos, né? Então, assim, existe essa preocupação de quais procedimentos a gente vai ter com esses quartos, né? O governo de Pernambuco diz que vem estudando meios para diminuir os impactos da crise, tanto para a rede hoteleira como para os demais setores que movimentam o turismo da região. A gente tem montado algumas estratégias de comunicação, de publicidade, de promoção, e também algumas em relação a convênios e parcerias capazes de poder determinar um diferencial naquele destino para o mercado que a gente vai explorar, que inicialmente, depois da pandemia, será o mercado interno. Agora uma notícia que pode ser um alívio para pais de alunos. O Procon de São Paulo determinou que escolas particulares ofereçam descontos nas mensalidades por conta da quarentena. Mais de 2.300.000 alunos estudam em escolas particulares na capital paulista. A decisão do Procon foi um alívio para o Marco. Ele tem 2 filhos em escola particular e já tinha tentado negociar um desconto na mensalidade, mas não teve sucesso. Agora vai procurar de novo a escola. A gente vai pedir 30% de uma forma agora formalizada, mais organizada do que fizemos da primeira vez, e agora com a ajuda do Procon, com a orientação do Procon, né, para apresentarmos aí esse pleito para o colégio e esperarmos que eles possam nos atender, inclusive dentro das novas diretrizes do Procon. O estado de São Paulo tem cerca de 2.300.000 alunos em escolas particulares. Mesmo com a troca das aulas presenciais pelo ensino à distância, o Procon entende que há margem para a concessão de desconto pela economia em despesas que não são fixas. A escola só poderá negar a concessão do desconto se comprovar que não teve redução de despesas durante a quarentena. Pelo Código de Defesa do Consumidor, o Procon tem o poder de exigir a planilha de custos da escola para analisar a situação financeira, mas só vai fazer isso a partir do recebimento de queixas de pais ou responsáveis que se sentirem prejudicados. Se a escola não concedeu desconto e também não conseguiu conversar, negociar com o reclamante, com o pai do aluno, ele vai fazer uma reclamação. Se ele fizer uma reclamação, a escola vai ter que se defender e caso ela tenha tido uma redução de despesas e não repassou o desconto, o Procon entende que é uma prática abusiva nos termos do Código do Consumidor e pode multá-la.
A multa seria proporcional ao faturamento de cada escola. O PROCON também pediu a suspensão da cobrança de todas as atividades extracurriculares que estão paralisadas. A decisão foi criticada pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo. A escola particular ela já vive uma crise porque ela está com uma inadimplência muito alta. Se ela tiver que dar desconto, ela vai quebrar. Esta escola, na zona norte de São Paulo, provou que é possível conceder desconto. Um levantamento apontou uma redução de R$ 42 mil em gastos, como energia, água e alimentação dos alunos do período integral até o fim de maio. Essa economia se transformou num desconto de R$ 71 na mensalidade, valor que subiu para R$ 89 para parte dos alunos. Alguns pais sinalizaram para a gente que estão trabalhando normalmente, que a renda não foi afetada e que, neste momento, eles não viam por que aproveitar esse desconto que estávamos oferecendo e optaram por repassar para os demais pais que estão com essa dificuldade, momentânea. Uma casa de repouso de Santo André, no ABC Paulista, foi transformada para poder manter as visitas aos idosos. Sem contato físico durante essa fase de isolamento social, os familiares podem, de longe, matar a saudade. Maria José tenta chamar a mãe. As visitas nessa casa de repouso agora são assim, de longe. Oi, mãe. Às vezes ela não me vê, que ela tem um problema também um pouquinho para enxergar, mas quando ela vê que eu estou dando tchau, que ela dá o tchau, eu sinto que ela está feliz por me ver, isso é muito bom. Antes do coronavírus era tudo diferente. Eu conseguia pegá-la todo final de semana para ficar comigo, então ela passava final de semana em casa. E agora a gente já não pode mais, né? Eu vim aqui fazendo a unha dela, agora você não pode mais fazer, você não pode tocar, você não pode tocar. Eu entendo perfeitamente esse cuidado. A pandemia forçou uma mudança radical na fachada da casa. No lugar do antigo muro, hoje existe uma grade. Assim não foi preciso suspender as visitas, apenas transformá-las. Era um projeto que existia e com a pandemia nós aceleramos essa situação. A aceitação foi enorme, assim, foi grande, todos eles elogiam, gostaram bastante da nossa atitude. E nessa época eu acho que é o melhor a se fazer. Como é que era receber essas pessoas antes da pandemia? É como diz, era uma festa, né? O sacrifício é necessário para evitar a contaminação dos idosos, grupo de risco da Covid-19. Quando você protege, você está amando, você está cuidando, né? Na casa de repouso, a grade foi a solução encontrada para proteger os internos. Mas do lado de cá dessa barreira, existe uma grande população idosa que conta com poucos ou nenhum recurso no combate ao coronavírus. Dos 1.800.000 idosos que vivem na cidade de São Paulo, 84% moram com outras pessoas que podem levar a contaminação para dentro de casa. Para esta pesquisadora, os números servem de alerta para que os mais jovens preservem a saúde dos idosos. A população mais jovem é a população que é mais assintomática. O fato de ela ser assintomática não quer dizer que ela não se contamina. Ela pode se contaminar, não apresentar sintomas, mas por não apresentar sintomas, mas ter se contaminado, ela é um transmissor. Todo cuidado agora é pouco e essas famílias só esperam para poder se abraçar de novo. Eu acho que vai ser um dos abraços mais fortes, mais afetuosos e mais desejados que eu já tive em toda a minha vida, eu acho. Mãe, tchau. Tchau. Fica com Deus, viu? Eu passo aí. As costureiras ficaram famosas na pandemia, ainda mais depois que o uso de máscaras se tornou obrigatório. E de máscaras de pano elas entendem. Uma parte faz por gosto, outra por necessidade. A máquina era um presente antigo que Renata quase não usava. Para proteger a família, ela começou a costurar máscaras. Eu fiz algumas para casa e aí começaram a vir as encomendas. Ela aceitou o primeiro pedido há um mês. Já foram mais de 800. E aí desde então eu não parei. Quase todos os dias eu tenho encomenda de máscaras. A cozinha da Daniela virou um ateliê. Com a mãe, ela produz 100 máscaras por dia. Eu chego com material, corto, ela costura, eu faço a higienização, embalo
e vou entregar. Com tantas estampas e modelos diferentes, as máscaras servem também para mostrar um pouco da personalidade de quem usa. Mas mesmo que ela seja assim, branca, lisa, o importante é que ela sirva como uma barreira física de proteção contra o vírus. E ao colocá-la, é necessário que ela fique justa no rosto, sem espaços nas laterais ou no queixo. O modelo de pano não pode ficar úmido. E não é só isso. A máscara de tecido vai funcionar como uma parte do nosso rosto. A gente não pode pôr a mão nela, a gente não pode encostar nela, a não ser que a gente tenha a mão bem higienizada na hora de tomar uma água, de tirar. E outra, não usar a máscara fora do rosto, da onde precisa, que é tapar o nariz inteiro e a boca, tá? Não deixar buraquinho, tudo, porque se colocar na testa, nada adianta e ainda é um risco, porque você usou na área de fala, de tosse, de espirro. Dona Marlene sabe que ainda vai passar muitos dias assim grudada à máquina de costura. Gosto de costura, gosto de artesanato, então para mim está sendo o máximo. Em meio à pandemia do coronavírus, o diretor de cinema Spike Lee decidiu homenagear uma das cidades mais afetadas pela doença no mundo em seu novo curta-metragem, Nova York. Start spreading the news. Em menos de 4 minutos, o cineasta retratou a Nova York da pandemia. I want to be a part of it. A cidade dos parques sem crianças, do metrô às moscas, das ruas vazias. Mas também conseguiu dizer, sem palavras, o que a população está sentindo. New York, New York. A gratidão que tem pelos que estão fazendo de tudo para reduzir o tamanho do problema. E traduziu também a esperança dos nova-iorquinos. Right through the very heart of it, New York, New York. Essa vontade de dizer bem alto, está difícil sim, mas vai melhorar. Vai ser possível sair dessa situação e recomeçar. I'll make a brand new start of it. Nova York pulsa, com ou sem coronavírus. If I can make it there, I'll make it. Com essa mensagem de otimismo, a gente encerra essa edição especial do Hora News. Uma ótima semana para você e até mais.